A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é uma pré-aula, uma ferramenta que a Assembleia de Deus em Pinhais, presidida pelo pastor Daniel Salles Pires, na sua diretoria de ensino, ao cargo do evangelista José Aparecido, disponibiliza para os irmãos para auxiliarem nas suas aulas de escola dominical. Nós temos, irmãos, a revista deste trimestre, a revista a Lições Bíblicas da CPAD, esta revista que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza, Vocação da Igreja no Mundo. Esta é a revista deste trimestre que nós estamos estudando. Né? Esta pré-aula tem por objetivo auxiliar no seu preparo da aula, no seu estudo da lição da escola dominical. Né? Esse vídeo vai ficar disponibilizado no site da nossa igreja, e também no meu site pessoal, www.inaciocarvalho.com.br. Tá? Nesse site, os irmãos têm à disposição também um subsídio escrito, tá? Que é um roteiro para essa pré-aula. Tanto o subsídio escrito quanto este vídeo são apenas ferramentas para auxílio à preparação da aula, para auxílio no estudo da lição. Não são a aula da escola dominical. A escola dominical se realiza no domingo, dia do Senhor, né? Na casa do Senhor, na igreja, tá? Com os irmãos, com os servos do Senhor, tá? Onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Então, essa pré-aula é apenas uma ferramenta para o estudo, para a preparação da aula da escola dominical. Ela não substitui a aula em si. Não pense que assistindo essa pré-aula vocês estão dispensados de comparecer à escola dominical. Não. Comparecer à escola dominical é o dever de todo crente. Né? Nós não podemos perder essa maravilhosa forma de aprender a palavra de Deus. Tá? Então, é importante que todos compareçamos à escola dominical no domingo, na casa do Senhor, para estudarmos juntos, todos juntos, a palavra do Senhor. Então, entenda que essa pré-aula é apenas uma ferramenta para auxiliar na preparação da aula, no estudo da lição. Tá? Então, como disse, a revista deste trimestre, Lições Bíblicas, publicada pela CPAD, O Corpo de Cristo é o tema que nós estamos estudando neste trimestre. E nesta semana, a nossa lição, a lição de número 6, dia 11 de fevereiro de 2024, vai ter por tema Igreja, Organismo e Organização. Tema da lição deste domingo, Igreja, Organismo e Organização. Texto áureo dessa lição está em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Palavra-chave dessa lição. Palavras-chave dessa lição: organização e organismo. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versos 1 a 7, que nós vamos ler. Texto de Atos, capítulo 6, versos 1 ao 7. Diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Pois bem, meus irmãos, nessa lição, como disse, nós vamos estudar a igreja como organismo e organização. Com base nesse texto áureo, nós já vemos que nós temos aqui um exemplo da estruturação, né? Os irmãos conhecem muito bem esse texto de Atos capítulo 6, né? Que foi a instituição do diaconato na igreja, portanto, um princípio de organização da igreja. Tá? Havia, naquele momento, a igreja crescia muito, muito rapidamente, né? Havia distribuição de alimentos, distribuição de necessidades para as pessoas, né? Para satisfação das necessidades das pessoas muitas vezes pobres na igreja, e a igreja ajudava. E começou, com o crescimento da igreja, começou a haver uma reclamação a respeito da distribuição, que não estava sendo justa, não estava sendo equânime, né? Não estava sendo igual para todos. A murmuração dos gregos contra os hebreus, aqui, entenda-se, gregos aqui eram judeus de origem grega, não eram gregos efetivamente, porque até aqui a igreja ainda não se tinha expandido para os gentios. Gregos são gentios. Né? Aqui não se tratava dos gregos efetivamente, mas de judeus de origem grega. Tá? Todos eram judeus, mas tinha judeus de origem grega na igreja e tinha os hebreus efetivamente, que eram efetivamente judeus da Judéia. Né? Então começou a haver uma reclamação dos judeus de origem grega contra os hebreus, de que essa distribuição de alimentos não estava sendo equânime, não estava sendo igual para todos, eles estavam sendo prejudicados nessa distribuição. As viúvas dos helenistas, dos gregos, estavam sendo desprezadas nesse ministério. E aí os apóstolos justamente pensaram, não é razoável que a gente deixe de pregar a palavra para e servir, nós pessoalmente, servir as pessoas. Tem pessoas que podem fazer serviço e nós podemos continuar pregando a palavra. Então foi instituído os chamados diáconos. Diáconos escolhidos entre os próprios irmãos gregos, ou seja, judeus de origem grega. Tá? Pelos nomes deles é fácil a gente perceber que eram de origem grega. Tá? Aliás, o próprio versículo 3 deixa claro: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, ou seja, dentre os gregos, dentre aqueles que estavam reclamando. E foram escolhidos 7 irmãos, dentre esses judeus de origem grega. No versículo 5, nós temos os nomes deles: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Pelos nomes deles, fica evidente que eram todos de origem grega. Esses diáconos, então, passaram a cuidar da administração desse ministério cotidiano, ou seja, da doação, do serviço às viúvas, etc. Notem bem a qualificação que se deu a esses diáconos já de início. Os diáconos tinham que ser, versículo 3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, já aí se exigia que, para servir as mesas, ou seja, para ser diácono, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Não era para qualquer um esse ministério. Esse ministério tinha que ser exercido por quem era cheio do Espírito Santo. Era um requisito para ser diácono. E essa instituição do diaconato agradou as pessoas, resolveu o problema. E assim a igreja pôde continuar crescendo. Então, aí nós temos um exemplo de primeira organização da igreja. Primeiro momento de organização da igreja. A igreja estava começando, a igreja estava no seu início e surgiu um problema. Precisava resolver esse problema. A organização, então, começa a vir. Com o crescimento da igreja, há necessidade de organização para que as coisas fluam corretamente. Então, veja, basicamente, a igreja é um organismo e uma organização. Eu recomendo que os irmãos acompanhem essa aula de pós da revista, tá? Acompanhem o comentário. Nós não vamos ler o comentário da lição, porque os irmãos já têm a revista, né? Podem ler
somente. Aqui, como eu disse, o objetivo é fornecer subsídios complementares. Não é para repetir o texto da lição. A lição, os irmãos já têm em mãos, os irmãos têm vídeo gravado na internet do próprio comentarista da lição, está no site da CPAD. Quem se interessar é só consultar no site da CPAD. Há um vídeo gravado pelo próprio comentarista da lição, de maneira que não há necessidade de nós lermos a lição aqui. Mas é bom que os irmãos acompanhem o que nós estamos dizendo com a lição. Tá? Então, nós vamos fazer subsídios complementares, não a própria lição, mas complementares para o estudo da lição. Então, eu estava dizendo, a igreja é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Então, há uma dupla dimensão da igreja, como organismo e como organização. Vamos lembrar que Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus ordeiro. Tá? Deus não é Deus de confusão. Se os irmãos pararem para observar, a criação de todas as coisas, desde lá no início, lá no Gênesis 1:1, esse caráter de Deus está demonstrado na criação. Tudo foi criado e é mantido em perfeita harmonia e equilíbrio, seguindo uma ordem estabelecida pelo próprio Senhor. Então, Deus faz tudo com ordem, Deus faz tudo com decência, com organização. Deus não faz nada desordenado. E aí nós precisamos observar lá no Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí o verso 2 vem dizer, e a terra era sem forma e vazia. Aí a gente pode pensar, mas espera aí, Deus criou a terra sem forma e vazia? Provavelmente não. A Bíblia não deixa isso muito claro. Mas provavelmente, entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo da Bíblia, do primeiro capítulo do Gênesis, aconteceu alguma coisa que deixou a terra sem forma e vazia. Eu não creio que Deus tenha criado a terra sem forma e vazia. A terra se tornou sem forma e vazia depois da criação. Há uma especulação de que esse acontecimento teria sido a queda de Lúcifer. Lúcifer se revoltou, era o anjo de luz, se revoltou contra Deus e foi destituído, né? E se tornou o inimigo que nós conhecemos muito bem. Ora, essa queda pode ter ocorrido nesse período entre a criação e a transformação da terra em sem forma e vazia. Ou seja, pode ter sido esta revolta de Satanás, antes Lúcifer, que causou, que tornou a terra sem forma e vazia. Deus não deve ter criado a terra sem forma e vazia. Ela deve ter se tornado sem forma e vazia depois, em razão de algum fato, como, por exemplo, como possivelmente, essa revolta de Satanás. E aí segue-se o processo de criação de todas as coisas. No versículo 3 em diante do capítulo 1 de Gênesis, nós temos o processo de criação. E notem que Deus levou 6 dias para essa criação. E nesses 6 dias, nos 3 primeiros, Deus resolve o problema da terra sem forma. Deus dá forma à terra. Nos 3 primeiros dias, Deus dá forma à terra, ou seja, resolveu o fato de ela ser sem forma, de estar antes sem forma. E nos 3 dias seguintes, nos 3 últimos dias da criação, Deus resolve o problema dela ser vazia. Deus enche a terra, Deus povoa a terra. Deus cria animais, Deus cria o ser humano, Deus cria peixes, Deus cria as coisas que vão ocupar a terra. Então, Deus criou a terra, versículo 1, provavelmente boa e em bom estado, não sem forma vazia.
ela se torna sem forma e vazia no versículo 2. E depois, Deus resolve isso dando forma e enchendo a terra. Ela deixa de ser sem forma e vazia com o processo da criação que é descrito a partir do versículo 3 do livro de Gênesis. Notem que tudo que Deus fez foi na mais perfeita ordem. Deus nunca faz nada desordenadamente, sem projeto, sem pensar. Tudo está planejado desde a fundação do mundo. Então, Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. E, portanto, tudo que ele faz é com ordem. Nós estudamos na lição de número 2 as imagens bíblicas da igreja. E nós notamos nessa lição sempre a presença de ordem na igreja. A igreja é comparada a um edifício. Foi o próprio Cristo que disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é comparada a um edifício. E o que é um edifício? Nada mais é do que uma ordenação de materiais segundo um plano previamente estabelecido. No edifício, os materiais, vários materiais, tijolo, pedra, cimento, areia, azulejo, tinta e todos os demais materiais empregados no edifício são colocados em ordem. Primeiro se faz um projeto, que é um plano previamente estabelecido. Depois se executa esse projeto. Então, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, ou seja, ele tinha um projeto, ele tinha um plano previamente estabelecido. E ele ordenou, colocou em ordem os materiais que ele tinha à disposição para a construção desse edifício que seria a igreja. Obviamente que isso é uma figura, é uma imagem. Edifício aqui não no sentido literal, mas é uma imagem. Vimos lá na lição 2 também que a igreja é comparada a um corpo. É o corpo de Cristo. E nós sabemos que o corpo é um organismo, ou seja, é um ser vivo que está bem ordenado. E pela sua ordenação ele vai sobrevivendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, é também com ordem. Não é aleatório. Cada coisa no corpo tem o seu lugar. Não é aleatório. A igreja, lá na lição 2, nós estudamos também que a igreja é comparada a uma lavoura. 1 Coríntios 3:9. E o que é a lavoura? A lavoura é cultivada, é cuidada pelo lavrador. O lavrador toma todas as providências, organiza tudo para que possa obter uma boa colheita. Então a lavoura também pressupõe ordem. Também, na lição 2, nós vimos que a igreja é chamada de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Essas expressões que Pedro usa também revelam que a igreja tem ordem. Ora, sacerdócio real dá a ideia de um rei. E quem é um rei? Rei é aquele que governa, aquele que manda, ou seja, tem um governo. Nação santa. O que é nação? É um conjunto de pessoas que possuem os mesmos hábitos, costumes, tradições. Vivem segundo o modo já previamente estabelecido. Normalmente tem leis. Portanto, uma ordem estatuída. Povo adquirido. O que é povo adquirido? Ou seja, pessoas que são submetidas a uma ordenação.
uma propriedade. Esse povo adquirido tem um dono. Foram adquiridos, foram comprados. Então vejam que todas essas imagens indicam que a igreja é um ambiente em que há ordem, regras. Existe uma organização, existe um governo, uma ordenação que está acima de todos os membros. A igreja não é uma bagunça, a igreja não é uma instituição sem lei, não é um lugar onde cada um faz o que quer. A igreja tem ordem. Deus é um Deus de ordem. A igreja é um lugar de ordem. Então a igreja tem ordem. E por isso nós podemos dizer que ela é um organismo. A igreja é um organismo. No dicionário Rossi está dizendo que organismo é uma forma individual de vida, como um animal, uma planta, um fungo, uma bactéria. Qualquer corpo constituído por órgãos, estrutura. A igreja é um organismo, ou seja, é um corpo com vida própria. Essa vida se estabelece mediante órgãos, estruturas que interagem. Essa interação, esses processos de interação, permitem o crescimento, o desenvolvimento, a sobrevivência. A palavra organismo tem na sua raiz o termo organum, né, do latim, significa instrumento, engenho, órgão. Portanto, o organismo é um ser vivo, um fruto de uma concepção, de um planejamento, se mantém mediante a interação dos seus órgãos, dos seus componentes. Então a igreja é um organismo porque ela é um ser vivo. E aqui não estou usando a linha do sociólogo francês Émile Durkheim, né, que dizia que todo grupo social, toda sociedade é um ser vivo. Não é nessa linha que nós estamos mencionando que a igreja é um ser vivo. Quando a gente diz que a igreja é um ser vivo, nós estamos dizendo que ela foi criada por Jesus. E Jesus é a fonte da vida. Ela é formada por pessoas que tiveram seus pecados perdoados e que por isso mesmo passaram da morte para a vida. Está em João 5:24. Ao crermos em Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos da morte para a vida. E por isso a igreja é um ser vivo. A igreja possui vida espiritual. Portanto, se trata de um organismo espiritual. E é por isso, por causa disso, que ela pode ser identificada não pode ser identificada com um elemento material. Ela é espiritual. Jesus disse bem claro, João 18:36, o seu reino não é deste mundo. E ele reforça assim que a igreja não é uma entidade baseada no universo físico, natural, mas é algo sobrenatural. O ambiente são os lugares celestiais em Cristo. Paulo disse lá em Efésios 1:3. Então a igreja é um ser vivo sobrenatural. Então, a comunhão com Cristo é fundamental para que a igreja seja um organismo. Jesus disse bem claro, João capítulo 15, versos 1-6 e depois no verso 16, que ele é a videira verdadeira. E nós somos as varas. A vara só tem vida porque ela está na videira. Se você tira a vara da videira, ela morre. Então, nós só estamos na igreja vivos se nós estamos em Cristo. Fora de Cristo não há vida. A vida vem
de Cristo. Nós não temos vida em nós mesmos, por nós mesmos. A vida vem de Cristo. Como varas, precisamos estar na videira para termos vida. E qual é o elemento que identifica quem pertence à igreja? Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. A produção do fruto do Espírito é o que identifica a pessoa como pertencente à igreja. É cristão de verdade aquele que produz fruto do Espírito. É por meio dessas qualidades que estão elencadas lá em Gálatas 5:22, que todos conhecemos, por meio dessas qualidades que nós verificamos se estamos ou não unidos a Cristo. Jesus deixou isso claro. Mateus 7:16-20, no Sermão do Monte, Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, aí ele repete, pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente conhece se uma pessoa é verdadeiramente cristã se ela dá bons frutos. Só quem dá bons frutos é verdadeiramente cristão. A pessoa pode se dizer crente, a pessoa pode estar efetivamente ligada a uma igreja evangélica, por exemplo. Pode estar membrado numa igreja evangélica, pode ter até um cargo, não importa. O verdadeiro crente não é aquele que está membrado a uma igreja A ou B. O verdadeiro crente é aquele que produz fruto do Espírito. É pelo fruto que nós conhecemos se uma pessoa é verdadeiramente cristão. Como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 1:9-11, os integrantes da igreja são pessoas cujo amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, nessa descrição que Paulo dá, a gente vê que a igreja, enquanto organismo, é formada por pessoas que não se identificam visivelmente, se identificam pelas suas obras, ou seja, pela sua condição espiritual, pelos frutos que ela produzem. Paulo fala claramente, cheios de fruto de justiça. Filipenses 1:9-11. Então é pelos frutos que a pessoa produz é que a gente vai conhecer se ela realmente faz parte da igreja. Esse organismo guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículos 3-6. Ou seja, a igreja guarda essa unidade do Espírito, ela está sempre atenta ao que o Espírito lhe diz. O Espírito é vida. É a presença do Espírito Santo em cada um dos membros da igreja é que faz chegar a vida aos homens. A igreja, enquanto organismo, tem vida espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela, está com ela, como paráclito, ou seja, o auxiliar, o ajudador. E por isso que a igreja não é discernível naturalmente. Ela é discernida pelo Espírito. Se todos estão unidos em Cristo, e vamos lembrar que Cristo é a cabeça da igreja, todos no corpo unidos em Cristo, então não tem disputas, peleja entre os membros. Se a igreja está cheia de briga, cheia de disputa entre os seus membros, isso é uma demonstração visível que essas pessoas
não são espirituais. A igreja, enquanto organismo, é um só corpo. Nós já vimos isso também lá na lição 2, quando estudamos as imagens da igreja, estudamos a igreja como corpo de Cristo, e vimos que a igreja é um corpo, não são várias igrejas. Nós temos aqui várias igrejas, no sentido de templos, de organizações, mas a igreja de Cristo é um corpo, é uma igreja. É o corpo de Cristo, não é um dos corpos de Cristo. Não, a igreja é o corpo. Jesus tem um corpo na terra que é a igreja. É a igreja. Por isso que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz claramente que é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. É uma igreja em todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Como diz Apocalipse 5:9, entre todas as tribos, línguas, povos e nações da terra. Enquanto organismo, a igreja também tem uma só esperança da vocação. Ou seja, ela espera ser chamada para viver eternamente com seu Senhor nas suas mansões celestiais, porque assim ele nos prometeu. Está lá em João 14, 1, 3. A igreja sabe que não foi chamada para permanecer aqui na terra. Aqui nós temos uma missão, a chamada Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, que Jesus executou e nos transmitiu, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, enquanto aqui estamos, nós temos uma missão, pregar o evangelho. Mas nós temos consciência de que nós estamos aqui numa peregrinação. Ou seja, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós peregrinamos aqui. Assim como o povo de Israel caminhava no deserto, mas tinha por objetivo chegar à terra de Canaã, da mesma forma, a igreja caminha nesse mundo, mas o objetivo é chegar a Canaã celestial. Nosso objetivo não é aqui. Nossa vida não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nosso objetivo é chegar a Canaã celestial. Por isso é que, quando a gente vê alguém que se diz crente, mas só tem esperança nas coisas desse mundo, ainda que essa esperança seja em Cristo. Muitas vezes a pessoa espera em Cristo, mas nas coisas desse mundo. Ela quer Cristo para conseguir uma vida melhor, para conseguir isso ou aquilo, coisas terrenas. Paulo chama essa pessoa de o mais miserável de todos os homens. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos têm sido os mais miseráveis de todos os homens, porque esperam, às vezes esperam em Cristo, mas esperam apenas para as coisas desta vida. Nosso lugar não é aqui. Nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança é na vida da além, é no céu. A igreja, enquanto organismo, tem um só Senhor. Por isso ela obedece a Cristo. A igreja não tem dois senhores. Ela obedece a Cristo. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores.
Nós temos que servir apenas a Cristo. Isso não significa que a igreja não tenha hierarquização, distribuição de tarefas, pessoas de maior importância. Nós temos uma estrutura hierárquica. Normalmente as igrejas têm um presidente, mesmo que assim não se chama, mas alguém que dirige a igreja local e auxiliares. Há uma hierarquia na igreja, há uma distribuição de tarefas. Mas o que não há é distinção de natureza entre uma pessoa e outra. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todos juntos estamos caminhando para o céu. E a igreja, enquanto organismo, também tem uma só fé. Ou seja, uma doutrina, que é aquela que se encontra nas Escrituras. A palavra de Deus é fiel testemunha de Cristo. A igreja anda na verdade, que é a palavra de Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo em toda a verdade. A igreja, enquanto organismo, é um ser que cumpre a palavra de Deus. Não é apenas ouvinte esquecida. Ela cumpre a palavra de Deus. A igreja, enquanto organismo, tem um só batismo. E aí nós nos referimos à exposição de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Não estamos falando do batismo em águas. Também não estou falando do batismo com o Espírito Santo. Batismo em Cristo, aqui no sentido de receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É assim que nós somos feitos filhos de Deus. Não existe outro meio de salvação a não ser crer em Jesus. Não se entra nesse organismo, igreja, por um simples ritual, como alguns defendem. O batismo não perdoa pecados. Não é o ritual do batismo. O batismo é apenas uma confissão pública para a pessoa que já nasceu de novo, demonstrar publicamente a sua disposição de seguir os passos de Jesus. E a igreja, enquanto organismo, tem um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Cristo é a cabeça da igreja, mas Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Então, a igreja é a primeira porção da humanidade que vai ser levada ao Pai por Cristo. Então, a igreja é formada por filhos de Deus por adoção. Então, a igreja é um organismo. Isso é ser organismo. E, além disso, a igreja também é organização. Vamos lembrar o texto que eu já falei no início. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Então, assim dizendo, Jesus estava dizendo que a igreja seria algo organizado, ordenado, tem uma estrutura. A igreja é o edifício de Deus, a lavoura de Deus, o corpo de Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a nação santa. Todas essas expressões na Bíblia indicam ordem, indicam ordenação, indicam uma estrutura. Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão. E quem é o edificador? É o próprio Jesus. Foi ele que disse: edificarei a minha igreja.
Então, ele próprio dá ordem, ele próprio dá a estrutura da igreja. Então, veja que a igreja não é estruturada segundo os caprichos humanos, segundo a sabedoria humana, segundo palpites. Ela é estruturada segundo o modelo traçado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. O modelo está na Bíblia, porque quem dá ordem é Cristo. Hoje em dia, com o avanço da ciência da administração, muitos querem aplicar técnicas, estratégias de administração para a igreja. A gente precisa ter cuidado com isso. Não que a gente não possa ter ideias, visões de melhor estruturação da igreja. Mas lembremos que a Bíblia nos ensina que a igreja tem como edificador a Jesus. É ele que edifica a igreja. Vejam que ele falou bem claramente: edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Ele não disse a minha igreja e a igreja dos discípulos. Não, é a minha igreja, a igreja de Cristo. A igreja é dele. Portanto, a ordem vem dele. É ele que edifica, é ele que dá ordem à igreja. Tem um livro do pastor Ariovaldo Ramos com o título Devolvam a Minha Igreja. Nesse livro, o pastor Ariovaldo, aliás, é um artigo, né? Não é propriamente um livro. Ele diz que numa pregação, um preletor disse que tinha um recado de Cristo para a igreja. E o recado era esse: devolvam a minha igreja. A gente não sabe se isso é só uma ilustração ou se realmente esse foi um recado de Cristo efetivamente para a igreja, mas faz todo sentido, porque muitos por aí têm tomado a igreja de Cristo, fazendo a sua. A igreja é de Cristo. Não é minha, não é de fulano nem de ciclano. A igreja é de Cristo. Pastores são administradores, são mordomos, são servos de Cristo para administrar a igreja. Lembrando sempre que a igreja é de Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Mateus 16, 18, Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quem é essa pedra? Essa pedra é o próprio Cristo. O contexto desse texto deixa bem claro que a pedra não é Pedro, como alguns por aí dizem. A pedra é o próprio Cristo. A igreja foi fundada sobre a pedra, a verdade dita por Pedro, mas a respeito de Cristo. Ele era o Filho de Deus. Então, a igreja é fundada sobre a pedra fundamental, a pedra angular, que é o próprio Cristo. Fato é que as Escrituras, mesmo em outros textos também, mostram claramente que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. O fundamento nunca foi o apóstolo Pedro, nem qualquer outra pessoa. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E foi o próprio Pedro que deixou isso claro. Ao contrário do que muitos querem dizer, lá na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, observem bem o texto escrito pelo próprio Pedro. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja aí que esse texto confirma, o próprio Pedro falando, confirmando que a pedra fundamental, a pedra viva, era Cristo, é Cristo, e não ele, Pedro. Paulo também deixa isso claro.
1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não há dúvida. Não há dúvida de que a pedra é Cristo, ou seja, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E além de fundamento, Jesus também é a cabeça da igreja. E aqui é bom deixar claro, porque muitos hoje em dia têm falado que Jesus é o cabeça da igreja. Tem até umas traduções modernas na Bíblia que mudaram a cabeça para o cabeça. Ora, a expressão o cabeça indica liderança. Jesus é o cabeça da igreja no sentido de ser o líder da igreja? Sim, mas mais do que isso, Jesus é a cabeça da igreja. Porque, além de líder, Jesus também é aquele que dirige, aqui remetendo a figura da igreja como corpo de Cristo. Então, a cabeça deixa claro essa figura de que nós somos membros dele, órgãos do corpo de Cristo. Então, Jesus é Senhor de todas as coisas, inclusive da sua igreja. Por ser a cabeça da igreja, o governo da igreja está nas mãos dele. O comando, a palavra final é dele. E é por isso que a Bíblia diz que ele constituiu os ministros da igreja. Os ministros são chamados por Deus, constituídos por vocação. Vocação. Não é por formação acadêmica ou qualquer outro título. É constituído por vocação. Nada contra a formação acadêmica, muito pelo contrário. Mas não é a formação acadêmica que constitui a liderança da igreja. É o chamado de Cristo que constitui a liderança. Jesus não delegou a pessoa alguma a liderança da igreja. A liderança é dele. Ele é a cabeça da igreja. Agora, Jesus estabeleceu na igreja um governo. Isso não é invenção humana, não é distorção doutrinária. Tem governo na igreja, instituído pelo próprio Jesus. Efésios 4:11 fala dos ministérios, apóstolos e outros ministérios, profetas, pastores. Então, há liderança na igreja, existe uma organização. Essa organização pressupõe uma estrutura material. Então, templo, salas. Essa organização é a necessidade dos tempos modernos. Nós nos reunimos num templo. Agora, é importante a gente ter claro que a igreja, enquanto organização, não se confunde com a igreja enquanto organismo. E a organização não pode sufocar o organismo. Por isso, a organização precisa observar os parâmetros da Bíblia. Nenhuma organização pode querer encerrar o organismo nos seus parâmetros. Não podemos sobrepor a estrutura ao organismo.
que há um grave mal que pode trazer dano para o organismo, que é o de uma organização que passa a viver em função da sua própria estrutura, para preservar o poder político, econômico, social, buscando os próprios interesses. Temos que buscar os interesses de Cristo. E assim nós encerramos esse vídeo, deixando claro: a igreja precisa ser, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. A organização jamais pode sair do organismo. Pensemos nisso, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos professores e alunos da Escola Dominical.